Bom, fala pessoal, acho que vamos dar início aqui. Ahm, Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso webinar, a Jornada do Profissional de Remuneração. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Primeiro, meu nome é André de Almeida e é um prazer enorme fazer parte dessa parceria IDE e RB Brasil para a gente conseguir trazer esse tipo de conteúdo, né, para vocês. Bom, fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, tá ali, a gente vai ficar acompanhando e assim que possível, eu tenho certeza que o Dora e o Marcelo vão adorar responder suas perguntas. Ao final da apresentação, nós vamos também ter um tempo de perguntas e respostas e nós preparamos uma surpresa para vocês, então tenho certeza que vocês fiquem até o final para aproveitar ao máximo. Bom, vamos começar. Marcelo, eu acho que o que você acha? Você poderia fazer, então, uma breve apresentação sobre a sua carreira e a sua jornada dentro da remuneração? Claro, claro, André. Bom dia a todos novamente. Aqui de onde estou falando de São Paulo, um friozinho. Acho que o André está lá em. Podemos falar, André, onde você está? Com Está em certeza. Londres, está no verão londrino, diferente da gente aqui, né, Dora, que tá nesse frio aqui de São Paulo. Mas o frio também é bom, né? Bom dia, pessoal. Muito feliz em mais um encontro desse com o André, que eu conheci há pouco tempo, mas já tenho assim um ótimo relacionamento, um carinho pelas coisas que estamos fazendo juntos, pelo Dora, que a gente vai falar aqui no decorrer do speech, mas que era aquela pessoa que eu tinha como referência profissional e agora posso chamar de amigo, de estar fazendo algo junto aqui. É um prazer. E também representando uma comunidade com uma série de profissionais, todos de alto nível dentro dos seus níveis de carreira. Então, é muito gratificante nessa manhã estar aqui com todos vocês. Bom, eu sou o Marcelo Fabrício Garcia, para alguns Marcelo, para outros Fabrício, mas tudo bem, eu aceito os dois. Eu comecei muito jovem a carreira, então, lá com 14, 15 anos, e sempre na área de gestão de pessoas, nos últimos 20 anos em remuneração como carro-chefe. eh, Tentei, nesse tempo, fazer, sempre ter o aprendizado, o conhecimento como condutor da minha experiência. Então, fiz comunicação social, fiz 2 anos, parei, fiz administração de empresas, fiz pós em RH, em gestão, em ciências sociais, fiz MBA em finanças e estou na reta final, graças a Deus, do mestrado em administração, a qual minha pesquisa é em remuneração. Então, sempre conduzi a carreira através do conhecimento. A gente vai falar aqui um pouco, né? Não é a única forma, mas é uma das formas de conduzir uma jornada, uma carreira. Como disse, em RH há 30 anos, né? Escondo a idade. Em remuneração há 20. Comecei em folha, ajudando ali, depois migrei para uma carreira mais generalista e depois, né, os últimos 20 anos, em remuneração. Esse é o Marcelo Fabrício. Pai do Arthur, do Bernardo, esposo da Natália. Se eu puder, André, eu vou na outra persona da comunidade apresentar rapidamente o que é a comunidade, né? Um grande grupo de quase 800 profissionais de remuneração e benefícios que trocam ideias, trocam reflexões. A gente mantém um grupo mais fechado no WhatsApp e tem também uma página no LinkedIn aberta, né, para público não só de remuneração. Então, através dessas duas pessoas, estou aqui com vocês. Ah, Mais uma vez, Dora, obrigado pela parceria, minha Opa. referência em remuneração. Agora estamos aqui juntos, no mesmo palco. Eu falei um pouquinho da minha trajetória, pode falar um pouquinho da sua, e aí depois a gente já entra aqui nos temas, trocar ideia com o pessoal sobre a jornada do profissional de remuneração, mas acaba estendendo a vida, né, das pessoas,
como a gente cria essa jornada, né, em nossas vidas. Perfeito. Perfeito. Oh, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço aí, né, o espaço que é dado para nós aí, né, IDE, na comunidade. Eu acho que é um ambiente muito propício para esse intercâmbio, né, de ideias, de informações, de percepções. É uma área que eu tenho aí visto, acho que ela nunca teve tanto na vitrine como está tendo nesses últimos tempos, né? Eu tenho comentado isso na IDE. Eu sou um usuário constante de LinkedIn. Todo dia de manhã, estou tomando café da manhã, já entro no LinkedIn, assim, e começo a perceber, né, os debates, a quantidade de eventos que tem. Então, assim, é um tema, acho que de todos dentro de RH, que tá no holofote, né? E assim, é muito bom, né? Poder participar aqui da comunidade e ver realmente quais são as demandas, as dores que vocês trazem no dia a dia. E agora poder compartilhar com vocês também, né, experiência, que é o caso, o foco nosso hoje aqui. E ao mesmo tempo a gente tem ali uma série, uma pauta, né, já alinhada com o Marcelo, de até o final do ano, vários eventos como esse, trazendo temas de interesse de vocês, e sempre com esse espírito de compartilhar não só a minha experiência, que já vou trazer para vocês, mas também o próprio know-how, né, acumulado dentro da IDE e dicas que a gente pode trazer para vocês aí, né, de vivências como consultores, tá legal? Então, é isso. Meu nome é Dorailson, vulgo Dora, né? Que esse nome difícil, precisamos simplificar. Eu falo, no mercado, talvez se você falar Dorailson, o pessoal fala, acho que eu já ouvi, mas, né, falar Dora, acho que é mais fácil do pessoal associar, né? Falando da vida pessoal, né, também eu tenho, como o Marcelo falou, tenho 2 filhos, mas já bem grandes também, um de 30 anos, que mora lá em Londres também, um outro de 27, que também já está bem encaminhado, já foi consultor também, não na IDE, né? E então esse é um pouquinho de mim, da minha vida pessoal. Só para a gente alinhar expectativas, no geral, a gente sempre acaba trazendo pautas técnicas. E na conversa com o Marcelo e com o André, a gente falou, poxa, e se a gente trazer também um pouquinho, compartilhar as nossas experiências? A minha, vocês vão ver, só em remuneração, são 40 anos. Exatamente 40 anos feitos agora este ano, completados esse ano. Em RH, são aí 42 anos, tá? Eu falo, pô, acho que a gente tem um pouquinho aí de experiência, né? De trazer dicas, né, de como foi essa jornada, né? O que de alguma forma deu certo, o que não, né? Dicas para o dia a dia de vocês, porque aqui nessa comunidade, com certeza, você tem pessoas que estão começando a carreira agora e você tem pessoas muito maduras, bastante sênior já, bastante, né, bastante caminho andado já. Mas de qualquer forma, assim, e aí? Quais são, né, esse nosso dia a dia, em termos de perfil, em termos de cuidados, de como que a gente ocupa um espaço, né, que é grande aí dentro do mercado. Então, essa é a expectativa. Então, se alguém tinha talvez uma expectativa de algo mais técnico, dicas técnicas, isso com certeza teremos outras sessões, né, para explorar isso. Correto, Marcelo? Perfeito, Dora. Uma das palavras que nós anotamos, né, na, na, na preparação do dia de hoje foi a questão da reflexão. É, o momento de parar e pensar carreira, parar e pensar jornada, é muito importante para todos nós, mesmo para nós profissionais tão técnicos, né? A área de remuneração envolve uma série de técnicas, desde de conceituais, estatísticas, matemáticas.
técnicas mesmo. Então, a palavra que eu mais anotei na minha bolha aqui de palavras foi reflexão, Dora, quando nós Uhum, estávamos uhum, uhum, montando aqui, pensando no webinar. Então, eu acredito que as pessoas também, numa sexta fria, também queiram ouvir as nossas experiências, conseguir refratar as uhum, próprias experiências, né? Porque indiferente 40, 30, 10, um ano em remuneração. A gente uhum, vai olhando experiências dos colegas, dos amigos e conseguindo espelhar isso nas nossas, né? E aprender. uhum, uhum. É... Dora, se você puder, vamos começar então a fala um pouco dessa sua trajetória. É... 40 anos resumidos em 4 minutos. Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu compartilhar aqui. Não vai ser em quatro, talvez um pouquinho mais, mas assim, Tá só bom, tá ótimo. uma visão, pessoal. E aí eu não vou detalhar esse material, depois a gente pode compartilhar até com vocês também, tá? E aqui longe de querer que eu seja o modelo para vocês, tá? Mas eu acho que posso garantir para vocês que nessa jornada de 40 anos ou 42 em RH, nossa, muita coisa legal aconteceu, tá? E antes disso, só um pouquinho, né? Então, assim, o que que é a IDE, né? O Nora, como sócio fundador da IDE, o que que é a IDE, né? Nós somos já parceiros da comunidade desde o ano passado, patrocinando aí, né, também como um dos patrocinadores. É uma consultoria já com 16 anos de existência, mais de 20 consultores, uma equipe, hoje a gente está operando já os 40, e essa figura toda colorida aqui representa o que a gente chama do nosso ecossistema, né? Então a ideia é vamos chamar assim, é um grupo composto aqui por unidades consultivas, ID Rewards, o próprio nome diz, toda a parte de recompensa, né? ID Evolution, o lado mais de desenvolvimento humano, a ID Information, é a nossa unidade de pesquisas salariais, a ID Redesign, o próprio nome diz aqui, né? O design organizacional, diagnósticos organizacionais, e a ID 9 é algo menor. Hoje a gente trabalha através de parcerias com produtos digitais, né? Então, esse aqui é um pouquinho de nós. Já avançando, quando a gente fala, né, da nossa profissão de remuneração, o que é o profissional, né? A essência do profissional, né, de remuneração. Acho que mais do que números, nós moldamos decisões, culturas e futuros. Eu sempre falo para pessoas que me procuram, né, pedir opiniões de carreira, essas coisas, eu falo, eu acho que dentro de recursos humanos é fantástico, mas assim, de todos os subsistemas de RH, eu acho que a remuneração é a área mais assim encantadora, vamos usar essa palavra. Por quê? Porque assim, é a que nos permite mais acesso, né, dentro da empresa, há questões estratégicas, há um modelo de negócio, há um modelo organizacional, enfim, aos números de áreas de empresas, uma visão, a conexão com pessoas. Isso eu ilustro bem também, porque eu falo, aqui vocês viram lá em Idea Evolution, a gente tem ali consultores, craques em competências, né, modelo de gestão de desempenho. E essas pessoas, no geral, elas definem ali os comportamentos, trabalham comportamentos humanos, tal. Só que quando a gente precisa falar de a parte mais de indicadores que compõem ali também a gestão de desempenho, é nítido a dificuldade às vezes que eles têm de entender ali essas nuances do que é um indicador-chave. E aí é onde entra nós, especialistas em remuneração, tá? Então, só pequeno, uma degustaçãozinha aí nessa provocação de assim, vocês têm noção realmente da importância, né? De onde vocês estão, da área, do papel de vocês? E aqui, gente, na linha do tempo, os últimos 40 anos,
eu comecei a pensar, a fazer um resgate, e eu falei assim, comecei lá em 1985. A gente for trabalhar aqui por décadas, o que foi essa década? O que eu vivenciei aqui? Sabe, a redemocratização do Brasil, talvez alguns de vocês, possivelmente, com certeza, aqui tem muitos que nem tinham nascido, você entendeu? Nem passaram por isso. A nova Constituição do Brasil, ah, aqui uma inflação descontrolada, era assim, coisa de absurdo, de 1000% de inflação no ano, né? Qual o impacto disso para nós de remuneração? Tá? Então você imagine, era correção salarial todo mês, reposição de inflação, né? Aí a criação, aqui começou, né, a criação e estruturação de áreas de cargos e salários, que era algo relativamente incipiente, você tinha grandes bancos, você tinha multinacionais, algumas, mas muitas empresas não tinham planos de cargos e salários, começou aqui também, você entendeu? Aí, forte influência de consultorias, principalmente a Rei na época, era, né, já começando a ocupar um espaço, fax, telefone fixo, né, digitalizado, início da internet comercial. Então, para vocês terem uma ideia do que era isso, você entendeu? Computador aqui a gente fechava a folha lá na época, rodava, ficava 24 horas rodando num computador, aquele caixotão, você entendeu? E aqui foi no momento que eu comecei como estagiário. Então, assim, na Credicar, estagiário, depois fui convidado a ser trainee, antes, inclusive, da minha formação. Era contra as regras, inclusive, ali do programa, mas o diretor de RH falou assim, não, eu quero que o Dora seja um trainee. E era um programa fantástico, né, na época lá. Aí depois, efetivado aqui como analista júnior, pleno, sênior, gerente e um BP executivo. Ou seja, de gerente eu virei BP, mas mantendo a expertise. Então, assim, aqui é aquela diversidade, experiência. Atendi algumas áreas críticas, um clássico BP mesmo, Agora, você entendeu? enquanto você está falando, eu escrevi aqui no chat para as pessoas colocarem quando começaram a atuar em remuneração. Tá Oh, bom? Então, quando você vai excelente, falando. Marcelo. Eu comecei aqui, ó, início dos anos 2000, um pouquinho depois que você. Opa, já vou entrar lá. Então, e aqui BP foi legal, porque assim, sabe aquela coisa de quero mais, quero aprender mais coisas? BP e com expertise, primeiro em treinamento. Então, imagine, eu era de remuneração, fui cuidar de toda a parte de treinamento. Puta, inventei um monte de coisas diferentes, tal, porque trouxe uma cabeça diferente do que era o clássico, né, cabeça de treinamento. Aí participei da época de reengenharia, se falava em reengenharia, entrei num grupo de trabalho para fazer a reengenharia da Credicar. Então, assim, momento fantástico, que foi uma escola para mim, tá? Depois veio a fase 2, 95 a 2005, privatizações, reformas do país, popularização da internet, começou aqui já os sistemas ERP, a explosão aqui da remuneração variável, uma PLR, consolidação de pesquisa, né, como referência, o início da ideia de pagamento por performance, entendeu? E aqui a gente já está falando, ó, internet banda larga, a chegada do Google, ERP corporativo. Aqui eu já migrei, saí do mundo executivo, né, fui para a consultoria, quando eu entrei na Rei, como consultor pleno, sênior, gerente de consultoria, diretor de consultoria. Aqui, e aqui, nos últimos 3 anos de Rei, eu sempre fui muito irrequieto. Eu quero desafio, quero desafio. Chegou um momento que eu estava pronto para sair da Rei, aí me vieram com uma proposta de montar uma unidade de negócio nova, que envolvia muito mais aquela parte de decodificação de estratégia, de redesign organizacional.
startup mesmo, né? Empreendedorismo ali sabe, que não existia no mundo rei. E foi fantástico, montei um timaço, tal, começamos, no primeiro ano já bombamos em termos de venda, de resultados, depois isso virou um negócio mundial, estrutura mundial. Fiquei 3 anos à frente disso, meus últimos 3 anos na Rei foi nessa frente de trabalho, tá? Em 2005 e 2015, aqui a gente passa por quê? Crescimento da economia brasileira, guerra por talentos, crise financeira global, introdução de LP, evolução dos benefícios, né, saúde, previdência, a remuneração como ferramenta de atração. E aqui a gente está falando, né, smartphones, aqui, né, celulares, Wi-Fi, computação em nuvem, surgimento de BI e Big Data. E aqui, exatamente quando falo aqui de crise, foi quando eu decidi sair da Rei e montar a IDE. Então aqui passei a ser o empreendedor, o fundador da IDE. Diretor-geral, embora já tenha sido aqui, né, diretor, um executivo de uma outra consultoria multinacional, mas aqui, assim, era um negócio meu. E num momento aqui de uma crise, que para nós foi uma crise que para nós favoreceu muito, foi ótima, eu digo, né? E aproveitei dispensas que consultorias fizeram, trouxe pessoas para compor o time da IDE, clientes que eu conhecia, e aqui foi bem interessante, porque a minha ideia, eu falei assim, o foco da IDE vai ser trabalhar com empresas médias, com empresas familiares, que é o espaço que as grandes não estão atendendo. Deu tudo errado, porque as empresas que eu atendia, né, eu já era meio aquela uma referência, principalmente em remuneração, como consultor da Rei. Os clientes começaram a procurar, falaram, eu não preciso de grife, eu preciso de conhecimento, quero trabalhar com você, ou começar a indicar para amigos. Falaram, pô, tá aqui, ó, tem um cara aqui, uma consultoria que entrega o mesmo trabalho, até melhor, por um preço muito mais justo, competitivo, e a gente foi crescendo. Então a gente nadou de braçada ali, né, primeiro ano praticamente, que foi fundada em novembro de 2008, e 2009, 2010, a gente cresceu muito, assim, entendeu? Mas não vou entrar nesses detalhes. Aí 2015, 25, avanço das pautas de ESG, diversidade, aí vem a pandemia. Pandemia, para nós, assim, foi ruim. Putz, sobrevivemos. Né? Por quê? Entramos o ano 2020 com uma carteira fantástica. Fomos consumindo essa carteira até meados do ano. Eu falei, agora lascou, agora danou, como vai ser? De repente o telefone volta a tocar, chamadas. Fechamos o ano com um crescimento de 10%. Né, mesmo diante de uma crise como essa. A crise feia mesmo, que eu acabei omitindo, foi aqui, 2014, 2015. Essa foi brava, assim, a gente só não fechou por uma série de razões, você entendeu? Mas saímos muito fortalecidos, entramos aqui nessa fase assim, muito mais sólidos, tá? E aqui, quando a gente fala 2015, né, então também entra aqui, né, Beneflex, essa questão do employer brand, que começa a ser trabalhado. Aqui já começa a apontar aqui para tecnologias, inteligência artificial, People Analytics, surge aqui as ferramentas que nós estamos usando hoje, né, Zoom, Teams. Então, assim, eu estou trazendo essa questão também aqui das tecnologias para vocês terem uma ideia dos marcos. Aqui, ó, nós estamos partindo aqui do fax e estamos chegando aqui na inteligência artificial. Eu falo, eu sou um cara privilegiado, porque assim, a minha geração, com 62 anos, acho que dificilmente vai ter uma geração que passou por tantas mudanças como eu passei aqui nos últimos 40 anos, entendeu? Então aqui, diretor-geral, se for olhar, trazer uma perspectiva, que eu acho que é importante, né?
compartilhar com vocês. Próxima década, 25, 35, quais são as tendências? Inteligência de dados, remuneração preditiva, inclusão de remuneração emocional, impacto social, propósito no pacote, fim do cargo como base, ou seja, precificação por skill, impacto, entrega. Isso aqui eu ouço desde aqui, ó, pelo menos da segunda fase aqui, 25. Não vai ter mais cargos, não vai ter mais isso. Chegamos até aqui sem isso, mas eu tenho notado que não é que o cargo vai desaparecer, mas nós temos que pensar em alternativas. Tem que ter alguma coisa diferente que também consiga captar o valor das entregas, os diferenciais de entregas, tá? A diversidade ali, né, de atuação de um profissional. Cada vez mais, personalização e flexibilidade como regra, a transparência radical e cultura de pay equity, o alinhamento com modelos de trabalho híbrido, globalizado. E o impacto para nós, pessoal, vai ser muito intenso. E aí, assim, é um convite para vocês pensarem, né? O que vocês estão fazendo para entrar nessa nova fase aqui? Nós estamos falando de inteligência artificial generativa. Aqui, lógico, 2025, você entra no ChatGPT, você coloca lá, poxa, vai ter um monte de referências. É ótimo, porém, cuidado. Nós não podemos ser só o Ctrl+C, Ctrl+V. Isso passa a ser uma ferramenta para nos inspirar, para a gente colocar alguns cenários e validar alguns desses cenários, validar hipóteses, né? Por isso que eu falo, inspiracional, mas o pensamento, o diferencial, se vocês querem se diferenciar no mercado, ainda tem muita questão da criatividade de vocês. O ChatGPT não vai ser o ente criativo. O ente criativo somos nós, profissionais. Até a forma de você fazer a pergunta realmente para o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial faz uma baita diferença, assim, entendeu? E quando a gente fala em inteligência nativa, que ela vai trazer, assim, várias possibilidades. E aí, como nós vamos interpretar? Qual é o uso que a gente vai fazer disso? Realidade aumentada e virtual, computação quântica, ou seja, uma capacidade, né, de trabalhar com N variáveis, porque hoje não, você coloca ela, assim, quase que binária. Aqui não, aqui você tem N possibilidades. E qual é o impacto disso para a remuneração? Muitas soluções terão que ser desenvolvidas, entendeu? Aqui vai, em algum momento você vai, como profissional de remuneração, olhar, eu assim, pera lá, qual que é a propensão de perda de algum colaborador, considerando o talento, juntando tudo isso, que hoje é aquela dificuldade, porque ainda as coisas são meio caixinhas, assim, entendeu? Você tem lá um armário com várias gavetinhas, vai chegar um momento que não vai ter mais gavetinhas, você vai trabalhar com tudo isso. E aí, como que a gente trabalha? Como que a tecnologia vai trazer elementos, mas, de novo, vai exigir de vocês saírem de um transacional do dia a dia, tá? Para um analytics. Como que eu interpreto tudo isso, toda essa riqueza de informações, de dados, e como que eu influencio uma tomada de decisão, como que eu vou opinar, tá entendendo? Então, aqui é o momento, 25, 35, que o Dora vai se tornar o diretor, um designer criativo, isso em breve, um conselheiro, um embaixador da IDE e um aposentado. Já estou começando a fazer a preparação, porque eu cheguei nesse momento aqui, eu falei assim, caraca, aquilo que a gente recomenda para o cliente, cadê meus sucessores? Não tem sucessor. Então, estou nesse momento exatamente trazendo uma equipe, reforçando a equipe, pessoas, né, de executivo que tiveram, né, forte presença aí no mercado para ser, né, me suceder na cadeira de diretor-geral.
Na falta de um, provavelmente nós vamos ter dois até o ano que vem, dois potenciais sucessores, né? Um time assim mais com essa pegada empreendedora, tem um time fantástico, você entendeu? Mas aqui é para reforçar essa coisa do empreendedorismo, da perenidade da empresa para crescimento. A gente tem uma aspiração gigante de crescimento até 2030. Como todas as empresas agora, o marketing virou 2030, dobrar de tamanho, triplicar de tamanho. A ideia também, né, entrou nessa, né? Mas aqui, quando eu coloco, assim, é importante isso, tá? Olhando em termos de trajetória de carreira. E aqui, se eu fosse resumir, né, em poucas palavras, o que foi cada fase dessa, eu diria assim que a minha primeira fase, no momento de estagiário, foi aquela vontade de aprender. E se vocês olharem, até que eu acho que aprendi alguma coisa, porque saí de estagiário em 10 anos, saí como um executivo ali da Credit Card. Aí entrei na fase 2 com aquela vontade de fazer a diferença. Então, fazer a diferença, a partir do momento que você se torna consultor, é isso, aquela bagagem de 10 anos, qual o valor para uma consultoria, para um consultor, para o mercado? Né? Aqui, eu cito assim que sempre para minha equipe, para entrantes na consultoria, eu falo, na consultoria, e lógico, na vida profissional também, para vocês, eu acho que tem 3 momentos que você persegue e que nem todos chegam nessas 3 conquistas, né, profissionais. A primeira delas é conquistar a legitimidade. O meu primeiro momento aqui não foi assim uma busca, mas acho que foi conquista mesmo, tá? E a legitimidade é aquilo que, assim, os teus pares reconhecem você como já uma referência naquele assunto, te respeitam, te aceitam, tá? E às vezes te convidam, inclusive, para compor algum time de trabalho, para compor um projeto. Isso é legitimidade, tá? O Dora, segundo momento... Oi? deixa eu Opa! fazer só um ponto aqui. Interessante você estar fazendo isso em fases, porque no chat aqui o pessoal escreveu sobre não, né? Eu perguntei qual o início ali de atuação em remuneração e benefícios, e tem uma série de respostas em várias fases. Ah, que legal. Então, até o pessoal que trabalhou comigo, ou trabalhou com você, ou que em algum Uhum, momento contratou a IDE, assim. Então, legal você estar falando nessas fatias, né, de 10 anos, porque acredito que as pessoas que estão aqui na audiência estão percebendo que também viveu esse momento de alguma forma, uhum, né, ou com a legal. gente, ou com outros players aqui, né, que nós temos uma boa rede de relacionamento. Então, legal você estar destacando em cada fatia aqui qual foi o desafio e qual foi o ganho. Acho que isso vai ajudar a nossa audiência aqui a também, mais uma vez, se olhar nesse momento, né? E o que ainda mantém. Se você pudesse É, inserir essa cerejinha no bolo, o que mantém, né? Porque com certeza alguma coisa que você fez lá em 95 de bom, sim, ela sim, sim. hoje pode ser que você faça ainda e faz com prazer, com gosto, não é? Exatamente, Marcelo. Não, com certeza. Ó, aqui esse formato eu estou trazendo, por isso que eu falei, não vai ser em 4 minutos, mas eu acho que esse overview aqui acho que é importante. Depois a gente abre para uma discussão, para, né? E então fique à vontade, tá? E Marcelo, você também vai me provocando aqui, tá? Eu acho que aqui, então eu estou falando da legitimidade, eu acho que aqui foi aquele momento que eu conquistei a legitimidade. Aqui foi a segunda conquista da credibilidade. E a credibilidade é quando as pessoas te respeitam, ouvem, param e te ouvem, você entendeu? Então,
esse é um momento, acho que dentro da vida, né, profissional de qualquer pessoa, ela é importante. Se eu tenho a legitimidade, como que eu conquisto a credibilidade? A credibilidade é muito pautado pela qualidade do seu trabalho, pela coerência do seu trabalho, você entendeu? Então isso traz a credibilidade. O passo seguinte, a conquista seguinte, é a reputação. E eu acho que aqui essa reputação, eu já saí da REI aqui com uma reputação. Foi isso que me ajudou muito, realmente, enquanto empreendedor. E a reputação é o máximo realmente dessas conquistas, quando você fala na vida profissional, na trajetória de um profissional, que você realmente passa a ser uma referência. Não só na empresa, no mercado. As pessoas sabem, falam assim, poxa, nesse tema, no mercado tem uma turminha, dentre os quais fulano de tal. Né? Eu falo, a reputação, aqui é a reputação positiva. Eu falo, a reputação, ela tem dois caminhos. A boa reputação e a má reputação. Eu falo, às vezes, você constrói uma reputação a vida toda para chegar numa reputação positiva e por algum problema ou por uma interpretação errada do mercado, e principalmente hoje com essa rede social, com essa, né, sem fronteiras em termos de comentários, de tudo, sem filtros, pode acabar com a reputação de um profissional, tá? Mas aqui, de novo, você fala, o que realmente eu estou deixando de legado? O que eu estou construindo? Como que eu estou sendo visto? Tá? Isso é a reputação. Tá? Então, aqui, pessoal, é um pouco realmente trazendo ali, né? Como que foi essa construção? Como que foi essa, né? O leguinho, você vai montando. Depois, acho que vou dar um alívio aqui também, Marcelo, vamos lá debater, mas pretendo trazer também um pouquinho assim, o que fez a diferença para você, Dora, nessa jornada, em termos de comportamento, de atitude, né? O que realmente, onde pega, o que realmente acrescenta, tá? Eu acho que é algo que posso contribuir também, tá? Tem coisas aqui que o que o Marcelo até trouxe, falou assim, o que se manteve? Eu acho que aqui, olhando tecnicamente, por incrível que pareça, não tivemos tantas variações nos últimos 40 anos. As técnicas, né, de avaliação de cargo, de pesquisa, talvez hoje é muito mais a amplitude disso, a flexibilidade realmente exigida, a forma realmente como a gente interpreta, a velocidade das decisões do tempo de execução que estão cada dia menores, entendeu? A paciência está cada dia menor das pessoas, né? Então você tem que responder mais rapidamente. Então você tem um apoio maior de tecnologias, mas por outro lado eu falo, aqui em 1985, eu como estagiário, só para você ter uma ideia, não tinha notebook, não tinha computador para todo mundo. Para fazer um organograma, para a gente divulgar um organograma, eu inventei um modo lá, pegava aquele papel vegetal com uma reguinha, eu desenhava ali numa etiqueta, né? Aí botava no papel vegetal, montava, mandava imprimir, você entendeu? Olha isso, era artesanal o negócio. Ali, como papel de estagiário, eu tinha um fichário com todos os funcionários da Credicar, que na época, por sorte, era assim, acho que não chegava a 500, sei lá, mas 500 fichinhas que eu tinha que anotar toda a variação salarial nessas fichinhas. Fichinha mesmo. Então, olha... Essa eu já fiz, hein? Essa Já eu já fez, fiz. Marcela? A fichinha de salários, de cargos. Eu pedi aqui, Dora, para o pessoal. Você falou algumas palavras aqui. Se eu fosse montar aqui uma chuva de palavras, você falou aqui nesses últimos
instantes de credibilidade, referência, Uhum, reputação. Aí eu perguntei aqui para o pessoal no chat qual a palavra que vem à sua cabeça quando uhum, olha sua própria trajetória, né, em remuneração. Eu comecei uhum, com conexão, o pessoal está escrevendo aqui, tá? Eu vou te uhum. falando, porque acho que é uma reflexão importante aqui para, como uma das palavras do dia também, né, é reflexão, é uma palavra, um momento importante para a gente olhar aqui que vem na cabeça do pessoal aqui, quando se fala da própria trajetória, né, em remuneração, tá bom? Legal, O pessoal legal. está escrevendo. Ah, bacana. Bom, pessoal, eu acho que assim, esse é o pano de fundo, tá? Para a gente discutir. Depois tem uma outra aqui que eu finalizo com, né, quais são as competências que, de alguma forma, acho que vigora há anos para nós profissionais de remuneração, né? O que esse nosso papel exige, né? Então, é isso, Marcelo. Acho que já falei bastante, dá uma pausinha. Vamos lá. Não, que isso, super ok. Acho que é Ó, o importante pessoal também, está Marcelo, escrevendo você. aqui, Dora. Legal. Aprendizado, evolução, aprimoramento, interlocução, né? Tem a ver com conexão, na minha opinião, é importante, né, no momento atual, principalmente, inovação. O que você mostra aqui, né, Dora, nessa timeline, é inovação, né? Acho que também se você pudesse escolher uma palavra, essa encaixaria bem. Desde da ficha que você falou, né? A ficha que anotava lá o cargo, o salário, o percentual de reajuste, até IA generativa. Olha que trajetória Uhum. que timeline de 40 anos, mas que parece assim, que cruza, né, século, né? O século É, 20 para o 21. exatamente. Outra palavra Exatamente. que eu escreveria aqui é educação, aprendizagem, né? Isso Uhum. na minha própria carreira eu penso muito. Eu sei, Dora, que você é economista, né, de formação. Eu sou administrador de formação, como eu já Uhum. disse. Comecei lá a fazer comunicação e depois, mas entendi aquele momento e aí acabei indo para administração, mas sou um administrador feliz de formação. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da formação, né? Eu Uhum. Uhum. percebo que lá quando comecei, era comum engenheiro e economista, né? Uhum. Temos Uhum. um aqui, você que é economista Uhum. de formação. Mas hoje eu vejo uma pluralidade de formações acadêmicas, desde da gestão de RH, dos cursos tecnológicos, da psicologia, porque tudo que a gente faz em remuneração, eu sempre falo isso, né? Eu sei que você também fala, tudo que fazemos em remuneração tem uma mensagem. Uhum. Se o aumento Uhum. foi de 1% ou de 10%, quando Exato. foi, por que foi, tem uma mensagem por trás muito mais forte do que o valor financeiro. Uhum. Uhum. Tem profissionais da psicologia, da pedagogia, da administração, da engenharia. Nós temos amigos de remuneração que são da área da saúde, né? Se Uhum. você pudesse Uhum. falar um pouquinho para a gente, por favor, sobre como a formação acadêmica, ou a formação mesmo, né, geral, pode contribuir, e se existe uma formação mágica. Eu acho que não, tá? É, Mas ok. o que você acha, meu amigo? Ó, Marcelo, eu acho que assim, não existe uma formação mágica, tá? Eu mesmo, quando, né, você falou, me formei em economia, sem querer cair em RH, eu falei assim, caramba, o que eu vou aplicar, né? Economia dentro de uma área de recursos humanos. Depois eu falo, a economia talvez me trouxe esse pensamento mais negócios, né, país, números. Ajudou? Ajudou. Mas eu acho que entra muito mais, que vai além da formação, é a vontade de aprender. E a vontade de aprender envolve o quê?
você ler muito, você pesquisar. Hoje em dia, pô, a disponibilidade de informações, de sites, de notícias, de tudo, né? Ou fazer cursos, fazer, né, participar, né, de eventos que traga referências de, né, o que está acontecendo, falar, mas não teve muita novidade. Ok, mas só um intercâmbio ali com pessoas, de troca de ideias, isso já acrescenta muito, você entendeu? Mas se vocês querem realmente aprender, evoluir, que acho que foi muito o meu caso, é ler. Sabe? O quanto que você lê? Eu estou falando ler, livro também é importante, tudo, mas eu estou falando assim, de acompanhar o que está acontecendo. Ler um valor econômico, ler um exame, que você vai lá, você tem matérias que são gratuitas, entendeu? E eu vejo que muita gente, a grande maioria, não tem essa disciplina. E talvez algo que me acrescentou muito, independente de formação, aí vocês vão falar assim, putz, esse cara é bitolado, nerd total, você entendeu? Eu morava, nasci num sítio, eu morei durante 10 anos na zona rural. Eu frequentava uma escola rural. Uma coisa mais marcante, talvez, para mim, é que eu tinha uma professora, acho que era no terceiro ano primário, né, numa escolinha rural. Ela percebeu que eu gostava de ler, ela levava para mim os jornais de uma semana atrás, e eu, assim, com, sei lá, 8 anos, 9 anos, eu lia jornal lá no sítio, lá né, na lanterninha, lá, lendo as notícias. E nunca mais parei de ler. Jornal, tudo, você entendeu? Tudo que caía na minha mão, eu lia. Então eu digo assim, isso é informação, isso é o que traz referências. Você tem que fazer um filtro, porque também os jornais, tudo hoje traz assim, né? Pode ser tendencioso em algumas coisas, mas você está sabendo. Então, isso te abre a cabeça para o mundo, para o negócio. Então, hoje, lógico, depois de 40 anos, eu consigo falar de qualquer setor, né, de referência, de tendências de setor, disso, aquilo, tal. Acho que algo fundamental, uma dica, pessoal, além dessa, assim, não siga um book, você entendeu? By the book. Não. Extrapole, sejam mais ousados. Essa coisa de querer aprender, de querer, inclusive, não, importante, se eu sou lá, estou em remuneração, eu detenho as informações da empresa. Qual é o faturamento da empresa? Qual é o faturamento por unidade de negócio, por produto? Né? Como que está a performance das áreas? Como está... Vocês, como remuneração, vocês têm acesso a isso. Se você pedir para qualquer área financeira ali, você fala, pô, eu como remuneração, eu preciso disso, e vocês precisam disso, tá? Só para você ter uma ideia, eu quando estava lá na Credit Card, a Rei era meu fornecedor. Tinha um diretor da Rei que ele chegava quando a gente estava falando, discutindo de cargos, eu tinha os números, assim, de bate-pronto. Um dia ele me perguntou, ele falou assim, Dora, esses números que você traz, realmente você está chutando ou você domina? Eu falei assim, cara, eu domino, porque eu me preocupo, eu preciso conhecer. Porque senão, com que credibilidade eu vou lá falar com o diretor tal de que aquele cargo não vale tudo isso que ele está falando? Por quê? Pelo tamanho realmente da área dele, você entendeu? Isso traz aquilo que eu falei da credibilidade. Você tem que ter resposta, você tem que ter número. Você pode até ir lá na colinha, você entendeu? Mas isso é uma condição para um profissional de remuneração, tá? Você saber a repercussão, qual o impacto. Hoje em dia, cada vez mais em remuneração, vem um tema ali de redesign organizacional. Como você vai falar, discutir redesign organizacional se você não tem o conhecimento da estratégia da empresa? Você não tem uma visão da cadeia de valor da empresa, né?
entender realmente essa dinâmica do negócio, da cadeia, dos macroprocessos, o que vai ser o futuro dessa empresa, qual o impacto, qual a repercussão para as áreas, para a estrutura organizacional, consequentemente para os cargos, né? Fala, puxa, mas isso vai exigir, porque tem uma visão estratégica tal, né, isso é maturidade, sem dúvida, mas vocês têm que sempre cavocar cada vez mais informação, entender, pesquisar, conversar, você entendeu? Pedir informações, interpretar, né? Então, eu acho que isso, gente, já respondendo o que o Marcelo, a provocação do Marcelo, lá de trás eu já fazia. Talvez isso foi um dos fatores que me ajudou nessa trajetória de chegar onde eu cheguei, de fundador de uma consultoria, assim, entendeu? Então, isso acho que são aspectos importantes, traços importantes para todos nós, né, profissionais da área, tá? Então, eu acho que, né, o aprendizado, que é o que o Marcelo trouxe aqui, essa conexão, conectar com o que está acontecendo, conectar com pessoas, né, ousadia inclusive de não ter medo né, de falar com o diretor. E é muito comum, às vezes, quando a gente chega nas empresas como consultor, os nossos interlocutores ali no cliente, né, RH, nossa, não, cuidado, porque o CEO é isso, é aquilo, vai detonar, tal, né? O diretor tal, esse é assim, é duro. Gente, a gente vai preparado para isso. No geral, não, por quê? Porque assim, a gente faz as perguntas, você tem que saber fazer as perguntas certas, com consistência, com conexão com o mundo dele, com o negócio deles, entendeu? Então exige até um preparo antes. Hoje em dia, eu falo, depois de 40 anos, putz, você interpreta rápido, você entendeu? Mas eu sei que para a maioria das pessoas, isso vai demandar mais tempo. Mas hoje, mesmo depois de 40 anos, às vezes antes de eu ir para uma reunião, uma entrevista com um CEO de uma empresa, eu faço uma pesquisa. O que é aquele negócio, o que é aquela empresa, assim, entendeu? O que tem disponível na rede, na internet, tá? No site da empresa, tá? Eu faço ali uma listinha, o que eu quero perguntar para esse. Ah, mas já não está gravado? Tá, mas tem algumas perguntas que eu ainda falo, não, isso aqui, por essa característica de empresa, pelo contexto que eu já recebi no briefing, vai ter que ter algumas perguntas específicas. Isso é preparo, entendeu? Bom, enfim, vamos lá. Dá um tempo aqui, um break, senão eu gosto de falar. Não tem, então, a formação perfeita. Não. Nem o rol de competências perfeitas, né, Dora? Interessante aqui, né? Até havia cantado a bola antes, mas o Anderson escreveu aqui que a formação inicial é psicologia. Veja que interessante. Aí depois ele foi lá para o direito e para os dados estatísticos, É isso aí. conectando, né, assim, o comportamento. A economia é uma ciência também do comportamento, né? Do Sim, cenário. sim, Conectando sim. a. Estou fazendo aqui, viu, Anderson? Me permita, fazendo aqui uma análise da trajetória, né? As mensagens, o comportamento, depois a legislação e depois a questão mais atual de análise do dado, né? Não apenas ter o dado, né? Porque em muito tempo, nós, profissionais de remuneração, lá do início dos anos 2000, levantava 1 milhão de dados, passava ali, observava o cargo para fazer a descrição de cargo. Olha que coisa Uhum. antiga. Então, era mais importante gerar o dado do que analisar. Hoje nós temos muitos dados disponíveis e o mais interessante é analisar, é criar tendência, é ser preditivo. Uhum, uhum. Ele É isso aí. confirmou aqui, ó, no chat. Claro, é isso mesmo. Obrigado, viu, Anderson? E os demais que escreveram aqui, ó, pessoal da administração, pessoal da propaganda e marketing, que legal. Uhum, uhum. Administração, eu coloquei também, coloquei a minha e a sua, Dora. O André é o quê, Legal. André? Acho que você é do Comunicação marketing? social, propaganda e marketing. Propaganda e marketing. Tem um colega aqui, uma colega que é a Paula. Outro ponto interessante, Dora, nessa sua última fala, várias coisas interessantes, né? Mas eu
pinguei uma aqui porque é para fazer uma conexão com a própria comunidade. Você sabe, né, quando eu e Bernardo fundamos a comunidade, nós criamos desde aquele início os 3 Cs da comunidade, que são conhecimento, não, vou falar na ordem correta, conexão, conhecimento e conteúdo. Então, a conexão, ela é inerente à nossa vida atual. Então, participar de um fórum, né, hoje em dia os presenciais são em menor quantidade, mas ir lá num fórum, lá na IDE, lá num fórum convidado aí pelos amigos, tomar um café, a gente consegue ter percepções que não estão no livro, na apostila, no material ali no Excel. Né? O conhecimento mais aprofundado do que o conteúdo, mas também é importante, os dois, o conhecimento diverso, né? Para aplicar, cada um fazer sua aplicação nas suas atividades, e o conteúdo, que hoje nós temos foi escalonado o acesso ao conteúdo, né? Nós antes tínhamos que ir na biblioteca buscar conteúdo ou conhecimento. Hoje, na palma da mão, né? E isso é bom. A gente não pode vilanizar, só tem que saber aproveitar. Exato. Escreveram aqui, o Anderson novamente, a ideia da formação acadêmica multidisciplinar é ver um trabalhador sobre ângulos distintos e complementares. É o que você falou. Nós, como profissionais de remuneração, olhamos a empresa de uma forma holística, geral. Conhece aquele detalhe, mas também conhece o todo. Exatamente. Eu gostaria aqui de emendar, Dora, assim, a gente falou de formação, mas quais competências, então? Você falou algumas, mas se a gente fosse dar uma dica, uma ou algumas dicas para a galera, quais competências são importantes hoje? O que a gente destacaria de habilidade, competência? O que gera o diferencial para um profissional de remuneração? Eu, né, já disse aqui, das experiências, a questão da análise de dados. Né? Hoje, menos gerar dado, porque os dados estão... nesse momento, tem milhares, milhões de robôs gerando dado, criando clusters de dado. Então, eu acredito que hoje analisar um dado, pegar essa nossa experiência, ou tácita, ou esse conhecimento, né, mais dos livros, da academia, e olhar os dados e tirar nossos insights. Acho que o profissional de remuneração, ou qualquer profissional que faça isso, então eu já elencaria essa no meu rol aqui. Sim. Perfeito. Quais outras você... Desculpa, quais, André, Dora? O que vocês... Eu vou adicionar uma pergunta na pergunta do Marcelo, Dora, para você. Em cima do que o Marcelo te perguntou, usando a sua experiência, vamos dizer que lá no começo, qual foi aquela competência que você desenvolveu e seguiu a sua carreira, e você imagina que aquilo que foi o que fez a diferença, e você carrega até hoje com você? Qual foi? Boa pergunta. Eu acho que eu poderia afirmar com certeza que é a inquietação. Na minha trajetória toda, assim, entendeu? Eu nunca me contentei com aquilo com o resultado daquilo que eu estava fazendo. Tá? Então, essa inquietação sempre me move, tipo assim, é coisa do desafio. Quando eu estava lá como estagiário, poxa, eu já falava assim, pera lá, o que eu posso fazer diferente? Tá? E eu sempre tive, talvez, essa habilidade criativa de olhar as coisas, interpretar e criar, né? E fui fazendo isso. Por isso que, assim, o diretor de RH comprou uma briga lá com o superintendente de desenvolvimento de pessoas, que era o dono do programa de TNI, porque ele falou, não, eu quero esse cara como trainee, entendeu? Abreviou meu tempo de estagiário. E assim foi. Quando eu virei gerente de remuneração,
eu montei uma equipe, e só para vocês terem ideia, eu busquei uma pessoa em marketing, eu busquei uma pessoa em finanças, mais uma outra, não lembro, acho que era um estagiário que depois virou até CEO de empresa, assim, entendeu? Assim, e ali, era um time que você falou, bom, mas e remuneração? Eu fui ensinando, eu falei, cara, eu preciso de skills diferentes, de pensar diferente. E a gente virou meio um lab. Por quê? Porque a gente começava a fazer coisas que não estavam no pipeline. Poxa, mas se não for implantado? Se não for implantado, a gente deixa aqui na prateleira, que o momento pode ser implantado, e a gente está aprendendo, assim, entendeu? Fala, pô, vocês tinham tempo. A gente talvez eu não tinha a pressão que tinha hoje, mas de qualquer forma, também era um pessoal assim, super preparado, tal, que vinha a gente discutia. Então, assim, por quê? Queria fazer diferente, algo diferente. Isso foi a trajetória toda, até hoje, você entendeu? Então, essa, a busca pelo desafio de pensar diferente, pensar fora da caixinha, isso acho que foi um diferencial nessa trajetória. E aí, né, acho que quando o Marcelo traz isso, né, poxa, mas tem que ser economista, administrador? Não, tem que ser alguém com esse pensamento livre, com essa capacidade de interpretar, de trabalhar esses números. E o cuidado, assim, cada vez mais, assim, dados tem, mas o que as empresas esperam de nós, profissionais de remuneração, não é serem profissionais de dados, trabalhar inteligência de informações. E aquilo que o Marcelo também falou, dos insights, tá? Isso exige fazer conexões ali de dados, de interpretar, de testar hipóteses, como que eu levo isso, como que eu conecto com a própria estratégia, né? Então, isso é fundamental. Não dá para ser um planilheiro de dados, muito menos só se contentar com um dado que chega e algo que eu falo, inclusive dentro da consultoria para os meus consultores, eu falo assim, cuidado com a tecnicismo absurdo, você entendeu? E quando eu falo tecnicismo, aquela coisa de, não, a metodologia é um veículo ali, tá? A gente tem que olhar e falar assim, ok, tem que ter realmente um embasamento metodológico, mas em alguns momentos você fala assim, a gente tem que fazer uma adaptaçãozinha, você entendeu? Não é desmoralizar algo científico, um método, você entendeu? Mas, tipo assim, pô, às vezes você tem que flexibilizar um pouquinho para poder realmente garantir uma efetividade daquela solução. Quando você pega ali, puxa, uma lista de dados né, para compor ali uma tabela, montar uma tabela salarial, eu vou fazer uma regressão linear. Eu falo, às vezes essa linearidade não é suficiente. Às vezes você tem que falar assim, mas pera lá, tá aqui, ó, estatística é estatística, mas você tem algumas particularidades internas e mesmo no mercado, você tem que fazer alguma correçãozinha, um refinamento. Estou trazendo um exemplo bem simples, gente, mas que é necessário no nosso dia a dia. Tá? Então, acho que, bom, tá aí, ó, mais perguntas. Muito bom, Dora. Lá na essência, né, da primeira literatura de competências, né, era, era identificar o que se destacava, o que tornava competitivo, né, ter uma vantagem competitiva do outro, né? Era no âmbito das empresas, mas trazendo isso para as pessoas. O que, o que difere, né? E acho que o profissional de remuneração hoje difere também dos demais. Isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma vantagem. Difere quanto a o quanto nós agregamos áreas nesse momento, né? Como eu falei, eu sou o cara com carro-chefe de remuneração, mas gerencio outras áreas: folha, Uhum, saúde, gestão, meta. Né? Se a gente perguntar uhum. aqui para o pessoal também quais outras áreas estão no guarda-chuva
de remuneração da sua cadeira hoje, vão escrever aqui das mais diversas áreas: indicadores, orçamento, finanças dentro de RH, Sim. né? Você vê que isso é uma tendência mesmo? Assim, o profissional de remuneração que tem carreira ou formação em remuneração, ele consegue ter um guarda-chuva amplo de temas Acho dentro que de sim. RH? Acho que sim. Acho que sim. De novo, né? Porque assim, a nossa formação, independente de banco escolar, você entendeu? Que faculdade, que curso, né, foi que fez, que se formou. Mas assim, eu acho que assim, o nosso dia a dia traz conhecimentos, traz experiências que permite, né, essa mobilidade maior. Maior do que acho que em outras áreas, né? Principalmente de RH, tá? Então, sem dúvida, eu acho que, por exemplo, nos últimos tempos, antigamente era remuneração e benefícios. Hoje, já é o quê? Remuneração, benefícios, People Analytics, né? Começou ali com um orçamento pessoal, aí já virou hoje People Analytics, né? Agora, cada vez mais, design organizacional, daqui a pouco vem governança, tá? Então, percebe que vai ampliando isso, porque é natural, é pela natureza da área de remuneração. E então isso eu acho que assim, Marcelo, total, total. E eu acho que um outro aspecto também, né, importante para vocês, né, pensarem, tem um negócio que dentro da nossa profissão quase ninguém gosta de fazer, descrição de cargo. E comigo não foi diferente. Quando eu comecei nessa área, tinha que fazer descrição, eu falei, ai, mas que porre, você entendeu? Aí eu comecei, assim, o que eu quero trazer para vocês é a reflexão de tipo assim, às vezes realmente não é legal, mas vamos tornar legal? E aí mudar a perspectiva? Foi o que eu fiz. Comecei a fazer descrição, eu comecei a perceber, eu falei assim, mas pera lá, a descrição é uma forma, para fazer uma boa descrição, eu vou ter que cavocar bem ali o que que é a empresa, o que que é a área, assim, entendeu? E isso vai me permitindo conhecer aquilo que eu já falei anteriormente, o negócio, o processo, entendeu? A dinâmica realmente, né, da cadeia de valor. Eu comecei assim a descer mais redondo isso. E da mesma forma, quando eu cheguei na REI, pô, eu sou um construtor pleno, fechamos um projeto de fazer um monte de descrições. Eu falei, bom, mas agora, descrição eu fazia quando eu era analista. Eu falei, opa, pera lá, não, mas fiz um monte de descrição, você entendeu? E hoje, quando eu faço design organizacional, putz, isso para mim é muito mais fácil, porque quando eu estou desenhando, redesenhando as caixinhas ali, isso já para mim fala, tá claro, porque eu já consigo conectar, fazer a leitura dos processos, você entendeu? O que me exige agora é investigar, do tipo assim, o que pode ter de novo? Que áreas novas que a gente pode inventar para uma empresa, mas que tenha lógica, porque eu vou ter que justificar, você entendeu? Então, percebe, tudo isso aqui foi acumulando, juntando aqui, mas por isso, por essa flexibilidade, por essa. Vamos pensar de uma forma diferente, né? Então, como a gente faz do limão uma limonada? É um pouquinho também, acho que fica aí um ponto de compartilhamento. Mas Você vamos vai lá. lembrar nas nossas discussões prévias, né, aqui do bate-papo, nós falamos bastante uma palavra. Você falou bastante uma palavra, protagonismo. Uhum, Eu conecto imediatamente com o que você disse lá no início de carreira, né, no início da trajetória, da inquietude, uhum, né? uhum, uhum. Conecto ainda com o que eu falei agora há pouco, de angariar novas áreas, novas responsabilidades, um novo Sim, sim. papel. Isso só é possível com um protagonismo. Sim, sim, exatamente. O protagonismo, assim, inclusive,
Alguns traços também, características, né, competências, que eu falei, a vontade de aprender, tipo, levantar o dedinho, tipo assim, pô, tem um desafio novo ali, tem alguma coisa diferente? Pô, deixa eu fazer, né? Isso é aquela marca minha também, de, tipo assim, pera lá, vamos testar coisas diferentes? Vamos aprender, né? Lá na Rei, eu era conhecido, o pessoal brincava que quando chegava alguma demanda muito esquisita, diferente, o pessoal falava, ih, encrenca é com Dora, passa pro Dora. E eu não recusava nada, você entendeu? Nada. Por isso que me botaram lá para montar essa área de decodificação de estratégia, design organizacional, que era totalmente diferente do mundo Rei, né? Por isso, porque eu falei, sempre tem resposta, sempre tem caminho, gente. Lógico que você vai, nessa jornada, você vai acumulando conhecimentos, você vai organizando isso facilita um bocado. Mas hoje em dia você tem muito recurso de investigação, mas assim, você tem que ter um raciocínio lógico também. Como que eu organizo esse pensamento, os problemas, onde estão os problemas ali, as dores, como que a gente, né, vai decifrando isso e como que a gente traz uma solução. E às vezes são soluções simples, nada sofisticadas, entendeu? Eu falo, felizmente, até hoje, o que eu já entrei em encrencas, para usar o termo que, né, me referiam lá, assim, até hoje eu nunca deixei de resolver nada, assim, entendeu? Mas por isso, por essa inquietude, por essa busca, por essa flexibilidade de pensamento e tal. E quando, meu amigo Marcelo traz, fala assim, tá, mas que competências? Eu vou trazer aqui, ó, rapidinho, depois, para a gente continuar aí, acho que tá, o papo tá legal. Deixa eu só, opa, tá aqui, botar em modo apresentação. Quais são as competências? Claro, o rigor técnico, o domínio analítico, que é aquilo que o Marcelo já trouxe, provocou. O pensamento crítico, estratégico e visão de negócio. Comunicação e influência, isso para nós é fundamental. Saber se comunicar, é propor algo que tenha racionalidade, ou seja, aí sem influenciar a tomada de decisão ali. Atualização e adaptabilidade, já falamos muito disso aqui também, né? Capacidade analítica, então, de novo, estou recebendo uma penca aqui de dados. O que eu faço com isso? Como que eu conecto? Como que eu extrapolo? Uma visão do subsistema de gestão de pessoas, isso é importante. Pô, estou falando de cargos aqui, de salários. Só que isso tem uma conexão com performance, tem com talentos. Como que eu retenho talentos? Como que a gente monta um plano de retenção de talentos? Mas o que é um talento? Você percebe que você já começa a influenciar, inclusive, discussões em áreas vizinhas. Estou falando em design organizacional. Poxa, isso assim, tem um impacto em toda a cadeia de RH e até da empresa, do futuro da empresa. Tá? E por aí vai. E eu acho que tem aqui, está até destacado numa outra cor, capacidade de operar e traduzir dados com suporte tecnológico. Tá? Cada vez mais, está ali, inteligência artificial, ela veio para ficar, ela vai ser um grande diferencial para o mundo, você entendeu? Para a nossa vida profissional, pessoal. Isso é indiscutível, né? E aí, como que eu faço isso? No mínimo, hoje já tem muita gente da área fazendo cursos e trabalhando já com Power BI. Fantástico! Isso já é uma diferença. Isso já é assim, um avanço significativo para sair de dados para analytics. Né? Quanto mais vocês forem enveredando para isso, para serem analytics, né, usando essas informações e tal, menos rotina vocês vão tendo, assim, entendeu? Que acho que é o grande que
todo mundo persegue, não só em RH, mas principalmente em RH ainda é muito mecânico, é muito assim, transacional, rotineiro. Tudo bem que tem um volume de trabalho. Aí, lógico que é necessário rever processos, automatizar um monte de coisas que daí extrapola a função nossa de remuneração, você entendeu? Mas é isso. Tá? Como que eu uso aquilo que eu tenho disponibilidade e tal para reduzir o tempo das coisas que eu estou fazendo, né? Então, aqui acho que 7 competências, skills que eu acho assim essenciais e sejam elas 2025, 1985 lá atrás, ou seja, 2045, gente. Outras podem surgir, pode, mas isso aqui acho que é essência, assim, entendeu? Daquilo que se exige para nós, profissionais da área. Dora, todo ano o Fórum Econômico Mundial, né, na linha ali do trabalho, né, Organização Internacional do Trabalho e etc., fazem uma lista de competências do futuro, né? Uhum. E isso que você falou nos últimos anos, a gente puxar, a lista ela não muda muito. Ela muda o nome, Não. ela adapta, né? Ou É, seja, o que a gente falou lá, se fez uma lista há 10 anos atrás, boa parte dessa lista ainda é uma é, forma de se atualizar, de estar conectado com o presente e futuro. Falando exato. em perguntas, eu pedi para o pessoal aqui, se alguém tivesse alguma pergunta, a gente está, né, rumando para a reta final. O Tiago perguntou aqui, Dora, quais os canais que você usa para estar sempre atualizado? Se você me permite, vou Opa, responder e passo a bola. opa. Hoje nós temos a feliz possibilidade de estar conectado com várias coisas. Então, desde as redes, então YouTube, dá para fazer cursos pelo YouTube, Uhum, uhum, gratuitos, YouTube, TED Talks. eh, Você pode, pelas redes ali mais pessoais, Instagram, TikTok, se não o curso, mas você tem as chamadas que direcionam aos cursos. Nós temos as ferramentas, viu, Thiago? Já estou aqui dando minhas gramas de contribuição. Você tem nas comunidades, né? ah, Hoje, uma série de possibilidades de conhecimento, de conteúdo, de estar atualizado, de trocar ideia com profissionais, né? Não é só sentando no banco da escola que nós uhum, uhum. aprendemos. Pelo contrário, né? A forma tácita é muito importante. Então, eu, eu eu me atualizo, além da academia, mas me atualizo muito por esses canais, assim. Dora, É, André, o que que vocês podem contribuir aqui com pergunta do Tiago? perfeito. Não, Marcelo, acho que o que você traz aí, com certeza, são caminhos, né, muito úteis, né, hoje em dia. Tecnicamente, quando você fala, poxa, existe assim algo já formatadinho, tá, onde a gente tem, né, para aprender sobre técnicas de remuneração, etc. Não tem ainda, assim, entendeu? Tudo organizadinho. É muito isso, sim, são fontes diferentes, né? Como o YouTube, como o Marcelo trouxe, tá? Quando você fala fonte de informação, de tendências, aí você tem, né, valor econômico, quando você quer olhar para negócio, para dia a dia de empresas, isso traz muitas referências, entendeu? Uma, cria uma sensibilidade crítica, né, de tipo, o que está acontecendo, de negócio, de business, de estratégia, né? Se você quer, né, se desenvolver em pensamento estratégico, tem que ler um valor econômico. Exame, você tem lá também, já foi diferente, mas ainda é útil. Eu leio, sempre procuro. Tem umas matérias que são interessantes, que falam sobre tendências, falam sobre. Não entra no detalhe, você entendeu? Mas tem algo também que eu mesmo, quando às vezes eu quero aprender algum assunto novo, sabe o que que eu uso? ChatGPT. Eu boto lá, e conforme você vai fazendo perguntas,
você vai provocando ele, falando, não, eu quero mais detalhe. Não, eu quero uma visão geral. Não, mas agora me detalhe esse aspecto que eu quero profundidade. Ele vai te trazendo. Ele vai chegar e vai falar assim, poxa, mas como que seria isso na prática? Ele te traz, você entendeu? Então, assim, é uma ferramenta fantástica para aprender. Só que aí você vai ser meio. Ele é assim, um certo curador ali das perguntas. Você vai ter que saber fazer as perguntas, mas ele vai te trazer muitas respostas, você entendeu? Então, aí, Thiago, não sei se te respondi, tá? Mas assim, tem um canal único? Não tem. Acho que hoje, assim, tá fragmentado, você tem que escolher, fazer escolha, porque não dá para também, né, pegar todos, né? E, E mais? Dora, Marcela, Opa, se eu Marcelo. posso Opa, só André. adicionar um aqui, né, em cima de todos esses que vocês apresentaram, eu diria facilitar uma comunicação com aquele profissional que você se espelha. Por exemplo, o Dora. Eu entraria em contato com o Dora. Dora, eu gostei da sua apresentação. A competência número 2, eu acho que é super importante. Você tem um tempinho para te bater um papo? Essa conexão humana, principalmente hoje, né, nesse mundo digital, eu acho que é super importante. E ela é super válida, porque ali você está tendo uma troca de Uhum, informação uhum. num nível profissional e você vai absorver, porque é ali que a mágica acontece. Pelo menos eu faço muito o uso dessa técnica dentro da minha área e é um retorno super bacana. Tem tantas pessoas dispostas a bater um papo, a ajudar, a gente só precisa perguntar mais, se expor um pouco mais. Não sei se você concorda comigo, você, Dora e Marcelo. Sim. Total, André, você tem razão, acho que é um ponto importante. Inclusive, tem até um exemplo. Eu estou em débito com essa pessoa, uma pessoa da comunidade. Ela me procurou já há um bom tempo, no começo do ano. Se eu toparia ser um mentor dela, um mentor técnico. E pelas questões de agenda, a loucura, que justamente estou fazendo essa mudança na ideia para me dar um fôlego maior, eu não esqueci dela. Se ela estiver na sala, ela vai saber, né, do que se trata. Mas, assim, eu estou postergando um pouquinho, mas eu falei assim, em breve vou procurá-la para dar essa mentoria, entendeu? E é isso que você falou. Ela teve a ousadia ali, no bom sentido, a iniciativa de falar, pô, tá aqui, será que o Dora toparia ser o meu mentor? Pô, um prazer, tá? Vamos combinar datas, formato e tal. Então, é isso. Acho que Que perfeito. legal, que legal. Conecta com protagonismo, que a gente falou Sim, durante a semana, falou hoje, né? Ser dono da própria carreira, da própria jornada, né? O dono não significa que a gente vai ter o poder sobre 100% das coisas, mas que a gente vai dar o passo, né? O que o é André isso falou aí. muito bem, quando a Dora vem falando, é ser protagonista. Queria propor aqui, Dora e André, a gente está nos Uhum. minutos finais aqui, rapidinho, antes dos recados finais, né? Mas o que tem de novo pela frente aí na área? Acho que isso sempre já conecta, já concatena com outros, com futuros webinars. Aí o André vai falar, né? Não vou dar spoiler, não, André, mas isso já concatena com o que tem pela frente. Eu vou começar, tá? Vou dar das tendências e das possibilidades. Vou puxar a sardinha para o meu lado da brasa, né? Porque é minha dissertação do mestrado, mas eu tenho percebido, o pessoal, Dora, André, a audiência aqui, o tal do ESG Pay, que é a remuneração lastreada em ESG. Então, conectar o quanto vai para o nosso bolso, né, como colaborador, com o que eu ajudo a mudar o mundo. Então, desde as condições climáticas, né, desde do ambiental, o social, né, o entorno, e as questões de governança, né, as questões de ter um, um mundo melhor, uma empresa melhor. Então, vou puxar a sardinha aqui como tendência, as questões de remuneração ligadas a ESG.
Não, bacana. Marcelo, eu acho que, do meu lado, vamos falar um pouco agora daqui, né? É a questão de relacionamento interpessoal, é a transparência mesmo, como profissional e como empresa. Eu acho que quanto mais você transparente, você mostra, né, a vulnerabilidade de um level profissional, claro, né? Isso eu vejo isso mais e mais, né? Pelo menos aqui fora, essa é uma das tendências que está em evidência aqui. Não sei do lado aí no Brasil como é que é nessa questão de você ser mais transparente, você ter um relacionamento ali, né, mais direto mesmo, pessoal com a empresa, né, Ô, como pessoal, profissional. Tivemos uma alguém interferência. abriu o microfone? Pode falar, sim. Olha lá. Eu acho que o Dora caiu, hein, Oi, André? pessoal. Ah, voltou? Alguém André, no Brasil a questão acho que no Brasil, caiu e a nós minha. vivemos isso, né? A questão das conexões genuínas, né? Não é o networking para ter interesse a algo. Os negócios podem acontecer, e eles devem acontecer, né? Mas as conexões genuínas, né? Um pouco do que a gente faz na comunidade, né? Criar conexões. Nós temos diversas histórias na comunidade de parceiros que se criaram na comunidade, de um membro da comunidade contratou o outro achou a vaga, né, ali na comunidade, dentro da área de remuneração, ajudou entre os membros, né, ajudamos no TCC, conseguir uma nova oportunidade, a mentoria que o Dora falou, né, eu também já fui convidado ali na comunidade para mais do que uma mentoria, uma ajuda, um conselho, uma dica, né? E sei que isso acontece, é muito comum entre nós. Então, legal o que você trouxe, André. E é um fato mesmo. Vamos rumar para os recados finais, André? Vamos, maravilha. Bora. Bom, primeiramente, vamos agradecer, né, a todo mundo que tirou um tempinho da manhã para Sim. participar com a gente. Pessoal, muito obrigado. Foi bem bacana as perguntas, a interação. Muito obrigado. A gente vai disponibilizar, né, o webinar inteiro por e-mail para vocês, então fica de olho, daqui a pouco vocês vão receber isso. E já dando, né, Marcelo, aqui um teaserzinho do próximo, Perfeito. a gente convida vocês a participarem do próximo webinar, tá? Que vai ser em agosto, dia 1º de agosto, e vai ser sobre transparência salarial. Aí eu já jogo para o Marcelo. Marcelo, dá um teaserzinho para o pessoal. O que a gente vai falar nesse dia? Claro, pode deixar. É uma tendência, não no Brasil ainda incipiente, mas no mundo, de tornar genuína essa relação, inclusive com o dado de remuneração, desde a seleção até a condução até a manutenção dos colaboradores nas empresas. Então, Dora vai estar com a gente, né? Liderando esse webinar. E vai ser esse o foco de como lidar. Isso é tendência, né? Está numa crescente de como lidar com a informação de salário nas empresas e nas nossas vidas profissionais. Acho que é um tema bem interessante, bem novo, assim. No Brasil, principalmente, né? Estados Unidos e alguns países da Europa é tratado de forma muito mais comum. Nós temos as questões culturais brasileiras, mas não tem como não rumar para isso. Então vai ser um papo bem legal. Acho que mais técnico até do que o papo de hoje. O papo de hoje, como o Dora falou, era realmente para a gente despertar, refletir, iniciar essa nova sequência de bates-papos com vocês, né? Retomar, a gente faz isso bastante. Vai ser bem legal. Boa, muito bom. Marcelo, você consegue ver minha tela? Não sei se está compartilhando. Consigo sim. Sim. Tá o código já para a galera
Quem quiser, tem o link no chat, já tem o QR Code, a gente vai divulgar, como fez com esse, mas quem quiser já pegar aí, ó, já consegue. 1º de agosto, lá no segundo semestre. Pois é, já mudando o foco Já vou fazer aqui, ó, lá, ó, celular, já vou. Muito bom. Acho que a gente pode arrumar já para despedida, sim. né, André? Bacana. E Dora. Pô, gente, Pessoal. muito obrigado. Dora, meu amigo, André, meu amigo, muito obrigado pela parceria de sempre. Agradeço a todos. Nós chegamos no momento a 90 dispositivos conectados. A gente sabe que isso é um número muito bom, né? Forças conectadas aqui, muito legal. Obrigado, galera. Se conectem com a comunidade, comigo, com Dora, com André, né? Mais ainda do que já estamos. Vamos lá. Obrigado. Pessoal, Maravilha. obrigado também aí. Deu um pico de energia aqui, caiu a minha rede, me conectei pelo celular, então perdi algumas falas ali, mas, pessoal, muito obrigado mesmo pela participação. E como o Marcelo falou, essa próxima vai ser mais técnico, um tema quentíssimo e acho que vai exigir muito debate, você entendeu? Então não vai ser uma exposição, vai ser muito mais ali trazer esse tema e debater por que não da transparência, quais são, né, os desafios para isso, enfim, vamos lá, não vamos dar muito spoiler, mas esse é o tema, tá? Mas valeu, pessoal, bom final de semana, obrigado mesmo pela participação. E Marcelo, obrigado aí mais uma vez, Obrigado, André, meu amigo. pela condução, pelo apoio também aí. Maravilha. Obrigado a vocês. Valeu. Até a próxima. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.